Boa noite, todo mundo. Vamos entrando. Deixa eu anotar o tema da live daqui hoje. Vocês estão me vendo e me escutando bem? Sim? Certo. Hoje tem uma convidada bem especial aqui. Vamos colocar. Oi, Eda. Boa noite. Boa noite, Dayana. Vamos lá. Quando? Obrigada. Quando o amor não garante a felicidade. Vamos fixar o tema. A Cida já entrou. Deixa eu entrar o convite. Seja todo mundo muito bem-vindo hoje à noite para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é relacionamento e amor. Boa noite, Cida! Que prazer te ter aqui. Exato, esse amor livre garante a felicidade. Os outros eu também já não sei. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Cida. A Cida é sexóloga, educadora sexual e psicóloga e minha professora de formação em sexualidade humana. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho, pela sua forma de paixão. Acho que você lembra de quando no curso eu fiquei, né, feliz de estar lá e principalmente de ver a sua paixão no que você faz e como você transmite isso. E aí acho que nada mais adequado do que trazer esse tema, que o amor, será que o amor garante ou não felicidade, né, Cida? Isso. Exatamente, é um tema que a gente vivencia muito e não se é aprendido, se é colocado. Historicamente, o amor ele é imposto com exatamente, ele é imposto com várias possibilidades de como deveria ser o amor perfeito, como deveria ser o encontro do príncipe encantado, de como o amor é preso. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que o amor é liberdade e autonomia. Então, é um tema muito importante e isso me levou a várias reflexões. Isso. Isso, isso. Olha aí. Depois você já até fala a data pra gente já deixar anotada na agenda. Nossa, um presentaço. Eu também. Exato. E é interessante, né, Cida? Sim, é interessante porque as expectativas, tudo em nome do amor, mas até que ponto se abre mão para o amor? Que o amor não é abrir mão, né?
Exato. E é interessante que lá na infância, quando a gente começa a ser criado por nossos pais, se é imposto um amor daquela forma. E aí a gente acha que o amor é assim, ele é aberto o tempo inteiro, ele é cobrado o tempo inteiro, ele atende, porque assim, nós somos atendidos pelas expectativas, né? Eu coloco expectativa no meu pai e na minha mãe, e eles, de certa forma, me ensinam a serem atendidos. E aí, quando vai para o outro, para o amor da parceria, já não é nesse formato, porque primeiro tem uma paixão ali instituída, e a paixão é muito maluca. Ela segue, eu crio expectativas, e vou criando um personagem naquele outro de acordo com o que é o meu desejo e minha necessidade. Sim, exato. Isso. Uhum. E não, isso. Isso carregando uma culpa eterna aí nesse meio. Sim, exatamente. Ele é muito perigoso porque exatamente ele se camufla de algo que é idealização e que de fato começa a abrir mão de tanto meu, de tanto ser e estar, que o outro vai lá acabando tomando conta e dominando essa relação. E quando eu vejo eu tô despersonalizada, não me reconheço mais e me sinto na necessidade de continuar naquele amor que é a única coisa que eu tenho na minha vida, é a única coisa que me preenche. Sim, vai ser isso. Isso. A do outro. Isso. Exatamente.
Isso. E é como você falou, existe uma cobrança muito grande desse amor, e aí eu tenho que ser de tal modelo, e hoje se exige que você seja, que você tenha autonomia, que você tenha um amor próprio muito grande, e como você está dizendo, essas relações abusivas começam lá atrás, na formação da autonomia e da autoestima. E aí como que se recupera essa autoestima para eu me reconhecer e conseguir me posicionar nesse relacionamento em que se tornou abusivo, em que o outro, olha a condição como é difícil, eu coloco para o outro que sem mim você não é suficiente para viver. Sem mim você não é suficiente para amar ninguém. Uhum. Campo. Isso. Isso. E é meio que um conformismo nisso, porque o conformismo traz uma falsa segurança. É um comodismo que traz uma falsa segurança, onde eu tô com o outro e ele me dá o mínimo, e desse mínimo é onde eu sobrevivo. Isso é muito dual, né? Isso. Uhum. Não. Isso, tá só perdendo. Exato. Isso. Direciona toda a vida para isso. Exato. E escravos do desejo do outro sem reconhecer seus próprios. Sim. Isso. E seja qual. Exatamente, né? E qual o momento que você percebe, por exemplo, lá no consultório, eu percebo que o momento que a pessoa se toca, que ela tá num amor que não garante felicidade, que pelo contrário, só garante destruição e destrói o ego, destrói a autoestima, destrói tudo, é no momento que tá tão no fundo do poço, que já teve tantas perdas de amigos, de família, e perdas de pequenos prazeres, não sabe nem. Eu vejo muito, por exemplo, casais que vão no restaurante e aí o casal olha assim e fala assim: ah, o que você quer pedir? Ah, não sei, né? O que você gosta? Aí direciona a pergunta pro outro. E aí esse incômodo é tão grande que a partir disso começa uma mudança. Ou seja, tá lá no fundo do poço, não existe mais, a pessoa tá só numa sobrevivência. E aí qual o momento que você percebe realmente que começa esse gatilho? Porque também é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Uhum. Isso.
Isso. Exato. Exato. Não tô falando que eu sou feliz e realizada, eu só tô falando que eu faço sexo. Isso. Não falo da minha relação. Sim. Muito. Isso. É porque fere muito a masculinidade nesse sentido. Eu tenho que dar conta, né? Dentro do relacionamento, eu tenho que dar conta do outro, porque isso já é imposto, se é cobrado. Porque o sexo é muito aliado ao amor, né? Nesse sentido, eles não conseguem separar, e aí, se não há sexo, não há amor, se não há amor, não há sexo, enquanto eles são energias completamente distintas que podem ser complementadas. Isso. Exato. E o desejo ele é muito difícil de ser bancado, porque ele traz consequências e consequências de responsabilidade. E a partir do momento que eu tenho que me responsabilizar e o outro não tem mais essa responsabilidade, é muito difícil levar isso. E aí é onde muita relação se cinge ou fica realmente nessa garantia de que é um amor completamente falso e desiludido, né, Cida? Sim, isso. 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 Não gosto mais. Isso. E isso, a sociedade vem por cima. E não é assim que funciona mesmo. E vem essa cobrança mesmo da sociedade e disfarçada nisso. Ele é um ótimo pai, é uma ótima mãe. Nossa, mas todo mundo queria ter uma relação igual à sua. Enquanto lá no fundo não existe essa relação. E simplesmente muitas vezes o amor acaba, porque o amor precisa de um elemento surpresa. Ele precisa daquele frisson de novidade. E só que a gente está acostumado a viver num comodismo também, que buscar esse frisson significa conhecer o outro como verdadeiramente ele é. E se eu conheço outro, tende talvez eu não gostar daquele outro que eu estou me relacionando, que eu tenho fantasia aqui. Né?
Isso, isso, isso. Uhum, isso. São 3 pessoas aí, né? São 3 relacionamentos. E aí tem um projeto em comum. Exatamente. E eu acho interessante isso, porque são 3 pessoas nesse homenagem eterno, onde o desejo é completamente diferente e a gente tem que ficar naquele intuito de adivinhar, porque não se é conversado. E aí a gente fala muito dos acordos de casal, aí tem que ter um acordo, tem que refazer o acordo. E aí eu olho muito nesse sentido de nunca se fazem acordos. Os acordos eles são feitos no consultório de psicoterapia quando a bomba de Hiroshima já foi explodida. Aí que você vai ver os acordos daquele amor que está acontecendo ou que está completamente desacontecendo. Uhum. Imagina isso. Tão diferente. Uhum. Exatamente. Não, não. Vão sendo tolerados. Isso. Isso. Quais são os prazeres que levam a ela a relação? Isso. Isso. Exato. E aí eu penso muito nisso, que a gente está falando sobre tudo isso, e essa autonomia, essa individualidade leva muita insegurança, porque eu não garanto que então vai ser acordado. Se o outro está muito livre, eu tenho medo de perdê-lo. E aí eu acho que é muito da conversa também de entendendo que essas individualidades são extremamente necessárias para se construir uma relação saudável. Porque a partir do momento que eu perco meu prazer com as minhas amigas, ou meu cinema, o meu shopping, eu deixo de ser o outro também vai se desapaixonando. E ficar lá o tempo inteiro também enche o saco, né? Eu falo aqui na pandemia, por exemplo, né? Só entrando nesse mérito muito rápido, fomos obrigados a ficar 24 horas juntos. E que saco ficar 24 horas juntos. Tipo, vai pro quarto, fica lá quieto, né? Me deixa aqui na sala. Então, essa individualidade é muito importante e vai se transformando numa insegurança muito grande quando o outro não se nutre dele mesmo. Quando o outro, de novo, não tem autonomia. E aí, como que resgata essa autonomia? Como se resgata essa segurança em você mesmo, que vai respingar na relação? É um caminho de construção, porque as pessoas falam, ah, tem que ter amor próprio, tem que ter. Mas onde que compra amor próprio? Uhum. Na prática,
E se é receita, aí é obediência. Isso. Ele tem que ser pago. Uhum, exato. Uhum, exatamente. Isso. Se fosse só por amor, se amor fosse tão simples, talvez não se houvessem tantas discórdias dessa forma. Porque eu tenho muito para mim, Cida, que amor é a energia que nos leva ao cuidado, a olhar para o outro com atenção, é a sensação de liberdade, de querer estar porque se quer ficar. É um conjunto de ações, ele não se resume só ao eu te amo. E se fosse só pelo amor, realmente não haveria tantas relações indo por buraco abaixo, porque acaba esse amor, o amor acaba uma hora, né? Ou ele se transforma realmente em outras formas de amar. Não, esse é o meu conceito, a minha percepção. Isso. É. Isso. Isso. Escolha. Isso. Uhum. Isso. É como você disse, é um motivo de soma. Uhum. Isso que eu ia falar, você tem saudade de voltar para o outro, já que você tem uma vida. Isso. Isso, exatamente. É de somatória, de pegar os paninhos e crescerem juntos, de projeto de vida. Lembro. Uhum. Exatamente. E não garante mesmo. Isso. Isso. E além dela. Isso. Uhum.
tudo bem. Não, mas adicionar um elemento surpresa ali, adicionar um prazer a mais. Isso. Uhum, isso. Porque tá ali no agora. Pelo contrário, tem que ser muito natural. Se for eventual, é um plus de um momento que se foi criado. Eu estava falando isso esses dias em sessão, né? Ele, eu tenho que ser romântico. Não, isso daí, você não tem que forçar a barra para fazer um clima e tudo isso. Pelo contrário, é que seja uma coisa bem naturalizada mesmo. Se houver um clima, é porque ele foi colocado naquele momento pelo desejo. Porque o desejo ele não pode ser forçado, ele tem que ser treinado, aprendido, erotizado. Mas se eu depender daquele elemento para eu ser feliz no relacionamento, você não vai ser feliz nesse relacionamento nunca. O amor, ele tem que ter uma manutenção. Tudo tem que ser manutenção. E aí, como que eu posso manter aquela ação do amor naquele momento, do desejo, do sexo? Sim, o vínculo. Isso. Hum. Não sustenta. Não. Exato, sem necessariamente acabar em coito. Isso daí é broxante. Isso. Pelo menos um. Um sempre vai estar insatisfeito. Uhum. Isso. É na hora do desespero. Exato. Isso. E aí fala sobre uma relação saudável. Uhum. E isso você está falando muito da questão amorosa e não da questão erótica. Isso aí é o que traduz o amor. O amor são todos esses elementos colocados numa relação. Essas realizações, a comunicação, né? Hoje a gente não transou, mas a gente ficou de mãozinha dada no sofá e foi uma delícia. Eu adoro isso. Isso é saudável. Isso é uma relação saudável. Aí, sem a cobrança. Eu só quero me divertir.
Uhum. Eu também. Isso. Não, tem. Fazer, fazer um consultório de encontros. Olha, você vem tal hora e você vem tal hora e vamos fazer um encontro de consultório. Né? E aí é muito alinhado. Só que é como você está dizendo, né? O desejo ele não se governa. O desejo simplesmente acontece. Isso, isso. E a vida já é tão séria, já são tantos boletos, né? Que o sexo, o amor, é para ser prazeroso, é para ser gostoso. Vai ter um momento da discussão, de organizar, das DRs, que vão levar ao crescimento, mas não a inibição de tudo isso. Então, esse momento é para ser extremamente prazeroso. Tá aí os brinquedos eróticos para entrar na relação, a diversidade, as possibilidades de se criar. Mas o momento que a gente coloca isso como obrigação, vai se matando mesmo o desejo, porque o desejo ele precisa também desse elemento surpresa. Se não houver aquele interesse, aquela instigação, vai se abafando tudo e aí vai perdendo o porquê de se estar junto, já que sexo né, e sexualidade é um pilar essencial também do nosso ser, né? A hora que ali cai, a casa cai junto. É, tem que ter um incômodo. De pai e mãe, por exemplo, que a gente não se apaixona. Resolvido está. Não. Isso também é uma cobrança, né? Se das pessoas entram no consultório, tipo assim, me falaram que para ser feliz precisa estar muito boa a relação, mas eu não gosto. E se nenhum gosta, o que, que vocês gostam? O que, que vocês podem gozar da vida sem ser o sexo? Que bom! Chega a ser um acordo aí. Uhum. Sim, do erótico. Isso, isso. Existe bem gritante essa diferença.
Uhum. Isso. Uhum. Isso. 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 Perdeu o motivo, perdeu o gosto de estar ali. Isso. E aí não sobra nem o amor. Várias disfunções. Então aquilo é uma consequência de um conjunto de ações que foram viraram uma bola de neve até que levou àquela disfunção. Então, por trás de tudo isso está o vínculo e a relação, de como se afeta, de como é a criatividade e fantasia. Então, são elementos que vão se perdendo pela seriedade, né, Cida, da vida, pela seriedade das demandas, do trabalho, pelas imposições também históricas que a gente vivencia. E aí, quando vê, tá lá no sexo, nessas disfunções da sexualidade. Intimidade. Isso. E tudo bem. Falta leveza. Isso. 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 É uma bola de neve, né, Cida? Isso. É porque aí é colocado em xeque isso tudo. Sim. É porque se é colocado em xeque isso daí, né? Se a partir do momento que eu digo não, não quero transar, não, não quero isso aqui, o outro imediatamente fala assim: poxa, então ela não me ama, ele não me ama? Será que tem um caso extraconjugal? E aí começam umas fantasias que tiram completamente o senso daquele momento. É como você falou, precisa desse diálogo, de alinhar, e eu ter autonomia e bancar a consequência do meu não. O outro vai deixar o não frustrado, eu falo muito isso em consultório. Ah, você falou um não, o outro ficou frustrado, o problema dele, ele vai levar para terapia dele. Ele vai tratar isso lá. E vocês dialoguem sobre isso. Por que, que ficou frustrado? O que, que você apostou em mim que eu tenho que te dar de volta? Né? Por que, que você não pode bancar esse não? O que, que acontece que você não pode pegar, chegar lá, né? Como você disse, vai brincar, vai erotizar tudo, e depois eu vou dormir, tudo bem. Isso garante, sim, que eu tô segura, que eu tenho amor, e como você disse, a intimidade é colocada aí nesse momento. Porque a intimidade é como você estava falando. É eu conseguir me despir completamente de corpo e alma para o outro, sem me importar que ele vai me julgar ou não, mas que ele curte o jeito que eu sou. Né? E se não gostar, vamos fazendo os ajustes aí, um ou outro, que vale a pena, o que não vale, porque tem muita coisa também que o outro não vai abrir mão, e que ótimo, que ele vai bancar também essa forma dele ser. Isso.
Uhum. Isso, isso. É tanta memória ruim. Uhum. Isso. Hum, isso. Uhum. Exatamente. De dependência. Isso. Exatamente. Uhum. Isso. Uhum. É da perda, sempre. Uhum. E é como você falou, se eu não me sustento, isso. Esconde atrás de uma dúvida e responsabiliza o outro. É. Bola de cristal quebrada por aí, porque o outro não vai descobrir e eu tô entregando a responsabilidade do outro da minha felicidade. Então eu acho que entra num sofrimento muito grande também, porque na hora que eu negligencio as minhas escolhas e que eu não consigo bancar, se entra um sofrimento muito grande e aí nem o outro vai querer ficar comigo. O outro vai perder o interesse também. Eu fico imaginando toda vez você ter que ir no restaurante escolher a comida pelo outro, por que não pede dois pratos e divide? Por que no sexo um faz um, depois faz outra coisa? E vai bancando esses desejos e essa responsabilidade do que entregar na mão do outro a sua própria vida. Isso daí você passa pela vida em branco, na verdade. Você passa pela vida numa sobrevivência, não vivenciando. Isso daí, as experiências. Esse medo é muito iminente. Sim, é. Exato. Porque ser aprendido, né, Cida? A gente aprende na nossa deseducação que nós temos que nos submeter ao desejo do outro para ser feliz. Se eu não me submeter ao outro, então vai ter um mau casamento, um mau relacionamento, um mau. E aí vai uma quantidade de mitos e crenças tão errôneas que para quebrar isso é muito difícil. Como você falou, para eu chegar e falar assim, bancar, eu gosto disso, eu não quero isso, desestrutura completamente o casamento, a relação, enfim. E o outro também tem que estar pronto para ouvir. Muita coragem. Isso. Isso. Uhum. Na hora. Mas que eu sou eu. Uhum.
vai morrer de sede. Isso. E satisfeita, é isso. Isso. Perfeito. Perfeito. Júlio, muito prazer. Uh, e natural. E isso tem que naturalizar o sexo e a sexualidade. Uhum. Pra maioria, né? É a conquista da autonomia que garante o amor próprio. Isso. Isso. Ele é espontâneo. Isso. Uhum. Isso. Uhum. E, uhum. Isso, e é importante entender que esse repertório que você está contando, que essas formas que a gente chega ao nosso orgasmo, ao prazer, à leveza da vida, é um ensaio, tem que experimentar. Não é olhar para o manual, para uma receita de bolo e para o outro e falar, ah, eu consigo assim. Então tem que experimentar mesmo e experimentar possibilidades. E eu acho que o maior preconceito, o maior preconceito que deve ser vencido é da pessoa com ela mesma, né? Se despir das próprias crenças, dos próprios preconceitos e experimentar várias possibilidades. O amor é muito disso, né, Cida? O amor próprio ele é construído através da experimentação, através do que eu quero, do que eu gosto, do que eu não gosto, e aí vai transbordando para o outro. Esse olhar de leveza, ele dá muita ressignificação para muitas coisas. A partir do momento que eu olho de uma outra forma, tudo pode começar a mudar para melhor. Isso também não garante que eu vou ser feliz a vida inteira, nem garante que eu vou não entrar em sofrimento, mas garante que eu sempre vou ter um olhar mais generoso com a vida. Que a vida vai me dar a possibilidade de ser feliz. Que eu falo, a função da gente nessa vida é ter uma boa vida. E aí, como, quais recursos, em qual forma você vai fazer, o meio que você vive, você vai tentar extrair as melhores coisas a partir daquilo ali. Mas se você não olha com a vida, com esse olhar de leveza, com um olhar de gozo, tudo é muito preto e branco, tudo é muita obrigação, é muito pesado. E a vida, ela tem esse tom de leveza. Muitos. Isso. Sim. Uma pontinha de felicidade que vale a pena. A vida vale a pena. Isso. E como usufruir dela com leveza, como usufruir do seu melhor, eu concordo com você, Cida. Eu acho que a gente pode pegar lá naquela situação e organizar, porque também uma coisinha boa que aconteceu, seja no que for na vida, no relacionamento, no sexo, na forma de se expressar,
vai levando um conjunto de ações que vão desencadeando para eu sempre querer ir para aquela direção que vai me fazer bem. E se eu tô bem, eu me relaciono bem, eu faço o outro estar bem na minha companhia, e aí o outro também vai se desdobrar nas formas dele ficar bem. Mas são motivações que a gente vai plantando para essa vida. Né? Uhum. Isso. E Cida, nosso tempo está acabando. Eu queria. Eu acho sempre uma delícia conversar contigo. Eu sinto prazer mesmo em conversar contigo. E eu queria. Marcamos outra e eu tenho que ir para BH de novo. Um barzinho de BH te encontrar. Rio de Janeiro. Sim, tem. Adoro isso. Isso. Exato. Esse é fantástico. Eu costumo dizer, Cida, sim. Eu costumo dizer que você é leitura obrigatória, o seu curso merece ser vivenciado e feito. Eu sou sua fã. Merece, é uma delícia, não é só aprendizado, é aprendizado interno. É um pulo para o autoconhecimento o seu curso. É, esse tem que ser vivenciado, gente. É, isso. É, sua paixão mobiliza. É, exatamente. Sim. Só leva o que te dá prazer, né? Cida, obrigada por topar essa live, por estar aqui. Um beijo para você. E a gente tem 30 segundos se quiser deixar uma mensagem sobre o nosso tema, sobre prazer, o que você desejar, seu desejo. Isso. É isso.